Na noite desta quarta-feira, uma situação inusitada aconteceu com a equipe do Corpo de Bombeiros de Campo Mourão. Durante o atendimento a um acidente, um cone de sinalização foi furtado de dentro da viatura do SEAT. Após a divulgação do ocorrido, um dia depois, o cone foi devolvido à corporação pelo jovem, acompanhado pelos pais. O tenente Feijó, comandante do 5º Subgrupamento, explicou o caso. A guarnição nossa foi atender uma ocorrência corriqueira, né, uma ocorrência bem comum aqui na cidade, inclusive. Foram prestar todo o atendimento e é procedimento nosso, umas questões aí que envolvem trânsito ou que estejam em pistas, né, rodovia ou ruas, fazer a sinalização do local para uma segurança da guarnição e segurança da vítima também, que está sendo atendidos. Então, normalmente chegaram, sinalizaram o local com uns cones aí para fazer a sinalização e foram para o atendimento. No momento de se retirarem da cena para transportar essa vítima para o hospital, o pessoal constatou que faltava um cone, que havia simplesmente sumido no local da ocorrência. Continuaram com o atendimento normal, né? Não era um fato grave o suficiente para que permanecessem no local. Encaminharam a vítima para o hospital e procuraram a polícia para que tomasse providências, né? Foi conversado com a polícia para que fosse registrado o boletim de ocorrência, feito nossos trâmites internos aqui. E no dia seguinte, esse cone apareceu no quartel aqui, foi devolvido. Felizmente, esse cone foi devolvido. Mas, para nós, o problema não é o fato do cone em si. O cone tem um valor irrisório. O problema para nós é a atitude, porque isso compromete a segurança da guarnição nossa que está atendendo, compromete a segurança da população, da pessoa que está acidentada, que precisa de um socorro, e é uma tremenda falta de respeito, porque é um bem público que está sendo furtado naquele momento. Então, a questão é uma situação de furto, porque é um patrimônio público, é um desrespeito total com o Estado, com a população, com a segurança pública, com a saúde. É uma situação incomum, como você disse, para nós no Corpo de Bombeiros, e nós ficamos extremamente chateados com esse tipo de atitude e até pedimos aí a colaboração da população e da sociedade nesses pontos para que respeitem os órgãos aí de segurança pública, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, que estão ali para trabalhar a bem da população. Então, todo o procedimento, todo o material utilizado está sendo utilizado porque realmente ele é necessário para nós. O fato de um cone em si ter sumido não causou transtorno naquele momento para a ocorrência, mas ele poderia ter gerado um acidente. Alguém que estaria vindo na rodovia e não visualizando a sinalização aí poderia colidir com a viatura ou atropelar a própria vítima que estava sendo socorrista, atropelar os socorristas em atendimento. Então, o fato em si ele é gravíssimo, o desrespeito é tremendo. E, tenente, a atitude dos pais, nesse caso, de vir até aqui, foi excepcional, foi uma bela atitude, mas a atitude do jovem foi, como você disse, desrespeitosa e vergonhosa. Sim, nós agradecemos muito aos pais aí, isso prova também que são questões aí que não são somente questões familiares, tanto que os pais comprovaram que ele teve uma certa educação quando vieram trazer ele até o quartel para que pedissem desculpas. Às vezes, os jovens acabam sendo influenciados aí pelo ambiente, pelas falsas amizades, e por um momento ali de querer se divertir, no momento de distração, acabam cometendo, às vezes, até uma situação de contravenção ou de crime, ou uma situação que cause transtorno mesmo para os demais, por perder 2 ou 5 minutos de risada. Então, esse ato em si, para brincar com os amigos, poderia ter gerado um problema muito maior para a administração pública e para as pessoas, para a sociedade em si. Tenente, aproveitando, nessa ocasião, muitas pessoas ficaram em volta da vítima, atrapalhando principalmente o socorro. O que o tenente tem a dizer sobre essa atitude dos curiosos que estavam ao redor? A situação é extremamente complicada, porque nós pedimos em todas as ocorrências encarecidamente para que as pessoas se afastem, mantenham as distâncias,
para que não dificulte o atendimento e para a própria segurança delas, porque em algumas ocorrências, essa proximidade pode até colocá-las em risco. Então, há situações em que são mais graves, em que precisa manter um isolamento melhor, a gente tenta pedir um apoio maior da Polícia Militar ou de uma outra viatura nossa para fazer o isolamento. Mas se a gente pede para que as pessoas se afastem, é porque a gente realmente precisa que as pessoas se afastem, porque elas podem interferir diretamente no atendimento e dificultar o socorro àquela vítima. Então, dependendo da situação, um minuto ou meio minuto que seja atrasado o socorro por conta de um terceiro pode prejudicar a saúde de uma vítima. E outra, eu queria que o senhor desse uma orientação também para os carros, quando virem um veículo de socorro, uma viatura, por exemplo, do Corpo de Bombeiros ou do SAMU, para dar passagem, que 1 minuto, como o senhor disse, pode salvar uma vida. Sim, são duas orientações. A primeira, enquanto tiver uma viatura em deslocamento, que estejam com o giroflex e a sirene ligados, sinal típico de que ela está em deslocamento por uma ocorrência de emergência. Então, ainda temos algumas dificuldades com pessoas que não dão preferência, não dão passagem para nossas viaturas. Isso causa uma delonga, uma demora para a chegada no local da ocorrência. Em situações de emergência, cada segundo perdido ali pode fazer a diferença para aquela pessoa. Então, as pessoas, às vezes, não se incomodam muito com isso, porque elas nunca precisaram desse socorro ou nenhum familiar precisou. Tomara que nunca precisem também, mas que saibam que as pessoas que estão precisando, esse segundinho é essencial. E a segunda orientação é no local das ocorrências, quando tem uma viatura parada e sinalizada com os cones, é comum a curiosidade, as pessoas encostarem os carros para verem o que está acontecendo, diminuírem a velocidade na faixa lateral para observar o que está acontecendo, e essas atitudes aí no fato de diminuir a velocidade numa via ou numa rodovia, de encostar o carro ali num local que não é permitido, isso aí gera transtorno para o tráfego local, o trânsito, e também ocasiona um risco maior de um segundo acidente acontecer. Tanto que é comum alguns segundos acidentes não tão graves acontecerem em locais de ocorrência, nem pela falta de sinalização, mas pela falta de respeito das pessoas que passam pelo local.